Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio aqui do podcast do Solidariedade Rio Preto, onde a gente vai conhecendo um pouquinho de cada pré-candidatura aqui da nossa cidade, do nosso partido. Eu sou Laurence Garcia, presidente municipal do Solidariedade, e do meu lado, para fazer a apresentação desse podcast, a gente está com a Elis. Oi, gente! E para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre o pré-candidato de hoje a gente traz aqui uma pessoa que é, assim, unanimidade quando a gente fala de orquestra e músicos clássicos aqui na cidade. Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Jonas. Jonas, seja muito bem-vindo aqui nesse espaço virtual do Solidariedade, no espaço físico da Companhia Apocalíptica. E de primeira pergunta, assim, de cara, eu já queria te colocar para você falar um pouquinho. Quem é você para quem não te conhece? Bom, primeiramente, tem que agradecer você, Laurence, por toda essa atenção, né, esse cuidado e estar conhecendo as pessoas, que tem uma pauta aqui que pode somar bastante com o seu projeto, né, com Solidariedade. Muito obrigado, Elisa, e toda a equipe aqui que tem sido, assim, de primeiríssima linha e acolhimento com a gente. Tamo junto. Sim, mas voltando sobre o que você falou especificamente... eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece, Jonas. Quem é o Maestro Jonas? O É. Maestro Jonas já fala muito. Certo. Olha, acima de tudo, eu, primeiramente, o Maestro Jonas, eu vim para São José do Rio Preto com um propósito. Eu escolhi São José do Rio Preto para morar e deixar um legado, e formei uma família aqui, né? Também que são todos musicistas e tudo. Tive meu irmão Saulo, que também fez uma grande contribuição com a música de São José do Rio Preto, Saulo Schneck, né? Na área de cordas. Ele estava na Universidade de Maringá, veio para Rio Preto, fez um trabalho aí que, se falar no meio das cordas, vão lembrar bem do Saulo Schneck. Então, essa pessoa, Jonas Schneck Ferreira, veio para Rio Preto primeiro, que gostou desde quando veio a primeira vez para São José do Rio Preto. Na verdade, eu vim de Barretos e fixei residência aqui, vim em 1984 para estudar no IBILSE, letras. Eu já era músico profissional na época, molecão, mas já era musicista. A ideia não era ficar em São José do Rio Preto. Eu tinha uns sonhos aí um pouquinho a mais. Como eu tenho uma irmã que mora há muitos anos na Alemanha, e eu queria ir para lá, mas eu falei, eu vou para lá com uma faculdade de letras, porque eu queria seguir uma carreira para lá, mas eu queria chegar lá como um professor, não começar a vida lá propriamente dito, chegar com alguma bagagem, mas o foco era a música, totalmente. Mas você sabe que as coisas mudam, né? As coisas mudam. E nisso que eu fiz letras aqui na Unesp, ao invés de ir para a Alemanha, conforme minha irmã já estava me encaminhando para lá, eu resolvi ir para Brasília, para fazer música aqui mesmo. Aí fui para a UNB, né? Fiz essa segunda graduação na UNB, mas sabendo que ia voltar para Rio Preto. Certo. E voltei. Rio Preto ficou no coração. Ficou no coração. Olha Essa só. belíssima cidade, tão acolhedora, que eu acho que a grande maioria das pessoas que conhecem gostam. Então, eu me considero um riopretense já por tudo que eu fiz aqui. Já está 40 anos aqui, já. Poxa. E olha, quando a gente sai de uma faculdade assim, você sabe que tá tudo fresquinho, né? Tudo fresquinho. Aquela garra, aquela vontade, eu vou fazer 1000 coisas. Eu lembro quando eu saí do IBILSE também, que eu também estudei lá, eu tava numa loucura que era um negócio assim, insano. Era querendo fazer e acontecer, mas a realidade é outra, né? E aí, assim que eu cheguei, porque, veja, paralelamente à Universidade de Brasília, eu fiz, assim, muitos festivais no Brasil, né? Campos do Jordão, que é um excelente festival lá, internacional de música. Fui 5 vezes bolsista, aí Curitiba, São Paulo. Tinha muito contato também no Conservatório Dr. Carlos de Campo de Tatuí, né? Que é uma referência aqui na América Latina e tudo. E fui juntando muita coisa, muito conhecimento.
Então eu vim para São José do Rio Preto assim com malas de livros, xerox, pelo menos umas 10.000 cópias de tudo que você imaginar. E agora, o que eu faço? Neste sertão paulista. Vamos chegar e vamos fazer. Mas eu sempre, desde aquela época, eu acreditei muito que eu pudesse fazer muita coisa. E eu acredito que eu fiz muitas coisas, mas outras até hoje não consegui fazer. Mas não desisti. Então é assim. Eu conheci rio-pretenses, pessoas ilustres na época. Logo quando eu vi, algumas pessoas falaram: olha, você está muito animado, Jonas. Maestro Jonas, você está muito no pique. Mas eu tenho que te dizer uma coisa, hein? Falei: o quê? Rio Preto é o túmulo da cultura. Eu falei: poxa, que água fria. Não, eu vou tentar provar que essa pessoa está errada. Eu vou tentar provar que essa pessoa está errada. Olha, ele obviamente tinha algum respaldo para fazer essa afirmação, né? Mas não pode, não é, nunca foi. O olhar sobre a cultura, sim. Esse olhar, eu acho que precisa até hoje ser repaginado. Sim. Principalmente por pessoas que podem fazer a diferença nesse novo olhar e repaginar a cultura da cidade. Não, pode crer. Eu acredito nisso. Então ele não estava de todo certo. Talvez ele quis dar uma mensagem, usou palavras mais fortes, contundentes. Né? Sim. Mas eu nunca acreditei. Não, acho que eu só fiquei sabendo o que está acontecendo. Tá doido. Mas vamos a campo, né? Sim. Então vamos a campo, vamos ver o que está acontecendo. Mas a cidade me recebeu muito bem, sabe? Eu tenho que agradecer muito a todos que eu conheci aqui. Só pessoas de bem, pessoas assim que gostam também da cidade, quer ver as coisas acontecer. É só ali naquele problema a gente sabe. Ali no âmbito da política. Exato. Você me desculpa, não, que ali as visões são muito imediatistas e tudo que eu vi fazer em cultura desde a época que eu estava muito animado, ainda estou. Não joguei a toalha. Eu achei assim que desde aquela época as pessoas nunca tiveram assim uma visão assim de continuidade com as coisas, né? Eu acredito que um pouco antes de 1984, aí, com Adail Vitorazzo, o próprio Andaló, foi uma geração de políticos um pouco diferente. Né? Mas, e mesmo alguns políticos que eu cheguei a conhecer quando eu vim para Rio Preto, ainda tinham um olhar mínimo, mas tinham, mas depois foi se perdendo. Eu sou obrigado a dizer o que eu... isso, quer dizer, pelo menos eu acho que eu tenho a liberdade. Ô, Jonas, você acha que, tipo, foi por conta dessa falta desse olhar de continuidade, desse imediatismo, desse, né, falta de olhar para o todo? Você acha que foi por isso que você resolveu falar assim, não, agora eu vou ser pré-candidato a vereador? Depois de muitas pequenas vitórias, né? Mas grandes frustrações que praticamente a gente já bateu em todas as portas. Quase todas as portas. Mesmo na porta dos políticos. Sim. Mas não na porta da política. Eu acho que agora é um pouco diferente. Principalmente estando aqui com vocês. Aí assim, não, eu acho que tem uma coisa que, tipo assim, geralmente os artistas não querem ocupar esses espaços, né? E aí a gente tá vendo frequentemente o que tem acontecido por nós não ocuparmos esses espaços. Em política não existe espaço vago. Todo mundo, alguém vai ocupar esse espaço. Sim. Se não é alguém que entende de fato de política pública, mas também na raça ali, no dia a dia, de como funciona fazer cultura no interior do estado de São Paulo, a gente vai só continuar perdendo, porque a pessoa não tem a base, o entendimento do que é na prática. Eu tenho diplomas e 1000 e coisas e não sei o quê. E a prática do dia a dia? E o estudo da política pública, de como que ela reverbera no artista, na população de maneira geral, né? Muito importante, né? Uma pré-candidatura como a do Jonas, né? Que tem essa vivência, né? Que sabe a realidade do músico.
seja música clássica, que é o segmento dele, e outros segmentos dentro da música também, né? Porque você vive na pele, então você já foi atrás de tudo e agora chegou o momento da gente, por que não dizer, ter um representante artista, né, ali no Legislativo. Sim, e eu creio que você falou em espaços, então a gente não pode se acovardar diante de uma oportunidade. Eu vejo que o trabalho de vocês é justamente ocupar de maneira assim criativa, construtiva esse espaço que precisa ser construído, né? Me veio em mente, às vezes a gente fala umas coisas paralelas, não sei se cabe, claro que cabe. mas existe um velho ditado que terreno abandonado costuma nascer só mato, né? Então, então esse terreno, assim, eu não vou dizer que ele está de todo abandonado, mas em alguns segmentos ele está assim. Agora, esse espaço não é um espaço assim que a gente está dizendo para a gente ocupar como artista e para ter mais uma porta aberta para nós artistas, para o nosso benefício, coisa do tipo. Porque eu só acredito numa arte, numa cultura, quando você leva a população junto. Claro. Você leva todo mundo junto. Porque você pensar em carreira individualizada não é o que nós precisamos aqui em Rio Preto. Não faz nem sentido, né? E não é uma opção assim que eu sempre quis me aproximar dela, assim, sabe? Porque todos nós artistas, né, temos assim muitas formas de ocupar nosso espaço. Agora eu vejo no meu trabalho, no meu segmento, que eu posso citar alguns casos assim, concretos, que a forma que eu tenho, que eu acredito assim de fazer arte, mas é trazendo todo mundo junto, a população junto. Não adianta eu fazer algumas performances muito bonitas, eu criar um nome, investir na minha marca como pessoa, como todo mundo pode fazer isso, se estiver preparado, evidentemente, mas não tem compromisso com mais nada além disso, de uma carreira pessoal, né? Mas você quer ser o quê? O Salvador da Prata? Não, é a minha formação que foi assim. Eu até devo isso aos meus grandes professores, meus tutores, pessoas que sem elas eu não teria chegado onde eu cheguei, né? Então é por isso que eu penso nesse sentido, de ocupar os espaços, trazer para aonde você mora, onde está a sua família, seus amigos, seus parentes, seus legados, uma coisa que é benefício para todo mundo. Porque eu acredito que aquilo que possa ser bom para mim tem que ser bom para você e para todo mundo. Porque que benefício é esse? Aí é individualismo. Não acredito nesse tipo de trabalho, né? Por isso que, se eu citar o que eu já fiz, concretamente, eu creio que eu vou, assim, confirmar isso, né? Aí, voltando, você perguntou quem que é o Maestro Jonas. Voltando lá atrás, rapaz jovem, chega aqui com tudo aí, vamos, né? Foi bom. Eu fiz primeiramente amizade com muita gente e tudo. Mas o primeiro passo concreto que eu fiz na cidade foi... eu vim para dirigir um conservatório que era muito tradicional em São José do Rio Preto, que era o Instituto Musical Carlos Gomes, São José do Rio Preto, Dona Bonira Balabnechar, que foi uma pessoa que deixou um grande legado aqui. Ela tinha contatos assim com o Arthur Ranzini, que é um pessoal bem das antigas, começou o movimento de música aqui. Aí eu toquei o conservatório da Dona Bonira um bom tempo, mas depois ela ficou assim com uma saúde muito debilitada, não tinha mais condições de trabalhar, mas eu com a diferença de idade muito grande, ainda muito jovem, aí eu comecei o meu próprio trabalho, que é o ensino de música e tudo, e criei aí uma escola, que é o Instituto Musical Amadeus Moza, que está até hoje, né? Paralelamente ao ensino de música, eu lembro que na época não existia Secretaria de Cultura em São José do Rio Preto, existia só Secretaria de Educação com um Departamento de Cultura. Igual era de Ministério mesmo, né? Certo. Que é hoje assim, né?
Então, tinha um professor, que é o professor Aécio, todo mundo acho que conheceu esse professor, na época do primeiro mandato do Manuel Antunes. E nós tínhamos a banda municipal de São José do Rio Preto, que estava desativada. Mas a banda, naquela época ainda a prefeitura valorizava a banda devido às suas ações, às suas apresentações, inaugurações, algum evento de importância, uma banda civil, né? E eu, então, reorganizei a banda municipal de São José do Rio Preto, né? É claro que eu peguei essa banda depois aí de pelo menos uns 90 anos de existência. Caramba! Sim, interessante. Estava desativada. O regente anterior à minha pessoa foi o Alexandre Sanches Torres, mas que ficou pouco tempo, porque ele era um músico, era um professor. Na verdade, ele fazia música na Unesp, em São Paulo, e ele tinha que fazer um estágio regendo algum grupo. E ele vinha de São Paulo aqui para fazer estágio. Ele regiu o coral do Ibilce paralelamente à banda municipal. Só que chegou um momento que não pôde mais e essa banda ficou vaga. Sim. Só estou dizendo em que condições que eu peguei a banda. Mas antes dela tinha sido Mário Pérez, a família dos Pérez, Renato Pérez e tudo, que estava com essa banda, né? E estava tudo parado. Eu reativei a banda, então, chamei todos os músicos. Eu não vou falar toda a história da banda, porque eu conheço bastante para não tomar tempo. Mas é interessante a banda de São José do Rio Preto, porque ela começou em 1894. Caramba. Em 1894 foi o ano que Rio Preto deixou de ser distrito de Araraquara. E já tinha a banda desde o primeiro. No ano da emancipação. E o primeiro regente da banda era o Severino Amaral, uma coisa assim, que foi o primeiro presidente da Câmara de São José do Rio Preto. E também Pedro Amaral. Exatamente. Ele foi o primeiro presidente da Câmara, era o regente da banda. Olha, eu não sabia que ele tinha esse negócio de regente da banda, não. E ele era uma pessoa de cor. Era um homem preto, exatamente. Personalidade negra. Pode crer. Então, veja como o Rio Preto tem muitas histórias com cultura, com música. Mas isso pode ser falado, vou encerrar a história da banda. Mas a banda, ela teve assim grandes momentos aqui em São José do Rio Preto. O próprio Paulo Moura tocou nessa banda. O pai dele foi regente da banda de Rio Preto, né? E a história de banda também no Brasil é uma coisa assim que pode ser num outro podcast que é bastante só específico, precisa né? de um muita história, só muita para as história. bandas. Para você ter uma ideia aí para encerrar, eu falo que eu vou encerrar Banda e não encerro. sinfônica ainda, né? Tipo... E aí, mas essa lei a criação das bandas, se a gente for ver, é uma lei do Império ainda, que é interessante. O próprio Pedro II criou uma lei que todas as corporações militares do Brasil devem ter uma banda. Olha só, essa visão. Mas a visão dele é muito grande, do Pedro II, né? Porque ele entendia que uma banda de música é um conservatório vivo de música que anda pelo interior do Brasil. Então, se tem lá no fundo do Amazonas, por exemplo, uma corporação militar importante, tem que ter uma bandinha. Olha só, porque a meninada vai ver, vai despertar e tudo. Tanto é que as bandas militares têm até hoje por conta dessa lei do Pedro II. Sabendo disso, não? Sim, meu projeto da Aldir Blanc foi contemplado, foi sobre isso. É mesmo? Pesquisa sobre a história das bandas. Muito interessante. E as bandas civis andavam na esteira da banda, das bandas militares. Que legal. Então, e São José do Rio Preto tinha essa banda civil. Olha sabe? Só que ela parou e tudo. Então o Jonas chegou aqui e botou essa banda para... Organizou a banda de novo. Exatamente. Vamos organizar a banda. E foi bastante interessante, fiz um trabalho bacana, né? Então eu fui conhecido mais como regente da banda. Porque assim, você conhece a vida do povo, como é que é os costumes políticos, não aprovando nem desaprovando. Mas, por exemplo, essa zona norte inteirinha, praticamente, fui eu que estava lá com os prefeitos inaugurando. Nas inaugurações, sim, né? porque o povo chega e fala, o que está acontecendo, né? Aquele formigueiro, gente.
Aí depois chega o político, vai entregar um lote. Sempre assim, né? Sempre tinha banda. Então, Sempre o maestro estava lá. então a banda chegava era a primeira a chegar, a última a Eu sair. Pode crer. E aí até tem umas histórias engraçadas ali no Pinheirinho, quando nós inauguramos ali. Alguns músicos às vezes reclamavam pro maestro. Pô, maestro, puxa vida, o que você tá colocando aqui? Tem formiga subindo. Calma, gente. Os atores reclamam pro diretor de teatro também. E daí a banda municipal. Aí a gente, como tinha... Foi válido, claro, trazer todo esse material. Aí a gente deu uma repaginada na banda e levamos ela à condição de banda sinfônica. Aí eu adquiri um set de instrumentos sinfônicos, como tímpanos, bells, e que fazem parte para executar um repertório mais específico, né, para a banda sinfônica. E foi até 1994 a banda municipal. Ficou 10 anos. Eu fiquei... A banda municipal se tornou a banda sinfônica depois. Perdão, a banda municipal foi até 1994, depois surgiu a banda sinfônica. Ah, tá. Em 1994, a banda faria, então, quantos anos? 100 anos. Você falou 100 anos. 100 anos. É. Mas nesse ano... Mas acabou nos anos do centenário. O pessoal falou, não, obrigado, já deu. Fez o que tinha que fazer. Vai vendo, vai vendo. Imagina a ideia dos caras. Não, fez 100 anos. É um negócio que tem desde quando a gente começou o município. Acho que não precisa mais. Acho que agora a gente já foi. Vai vendo. Então tinha banda, mas tinha orquestra municipal também. Detalhe, hein? Criada por lei. As leis estão aí, não foi revogada. Mas foi aquela comoção. Então a secretária recém-empossada, na época, resolveu... chamou todo mundo, os músicos da orquestra, da banda, coral também, né, que eu tinha fundado, eu pulei a parte que eu fundei o coral, e disse, está todo mundo demitido. Aí começou uma nova história. E então imagina, né, o trânsito com músicos para lá e para cá. Mas um pouquinho antes, em 1990, a primeira secretária de Cultura que teve em São José do Rio Preto, a Isabel Coelho, pediu que eu fundasse um coral municipal São José do Rio Preto. Aí teve um edital, chamamento, tudo com 80 vozes. Selecionamos 80 vozes, fizemos lá o nosso concerto no Teatro Municipal, foi muito bacana. Isso foi em 90, né? Para 94 acabar. Acabou inclusive o Então, coral, de 4 né? em 4. É isso. E aí, como músico, como maestro trabalhando, a gente não jogou a toalha, né? Foi nessa época que houve uma grande comoção e já tinha muitos músicos, cantores, todos envolvidos. Mas foi muito trânsito para lá e para cá, aquela comoção e tudo, e foi até que foi colocado para todas as instituições. Olha, se vocês abrirem uma associação, a gente continua ajudando a associação, mas aqui vocês não trabalham mais. Mas como Diretamente. como corpo estável municipal não vai existir, mas a gente consegue fazer parceria com a associação do terceiro setor. O que é muito inconstante. Sim. Aí começou o erro. Porque foi um retrocesso. Daí que eu vejo que, de repente, com solidariedade, com novas pessoas na Câmara, podemos ocupar esse espaço de maneira melhor. Exatamente. Porque ali a gente tinha duas alternativas. O que está acontecendo que a banda, a orquestra, coral não pode funcionar dessa forma. Então vamos melhorar, mas continuamos dentro do município. Não, eles acharam mal. Não ter nenhum compromisso mais. Aí quando você abre uma associação, você precisa ter uma série de agendas, etc., para que você consiga verba junto ao município. E não é sempre que você consegue. E era sempre aquela maratona de alguns meses pedindo para, quem sabe, alguns meses trabalhando. E isso foi até que se esgotou esse modelo.
consequentemente, as instituições Também. foi um trampolim para acabar. Uhum. Então, nós continuamos de que forma? Eu fundei uma orquestra sinfônica jovem, né, para pegar todas essas crianças que iriam ter a oportunidade de tocar. Porque quando, Laura, se você toca um instrumento de orquestra, como um violino, violoncelo, uma flauta e tudo, tem sentido você tocar sozinho, mas não é a natureza do instrumento. Sim. Ele foi criado pelas grandes obras para que ele tivesse uma performance em conjunto. Sim. Então é natural que você tenha um conjunto. E é triste você ver um jovem que está ali se esmerando, fazendo de tudo para superar as suas limitações, para ter uma performance e depois vai tocar na onde, né? Então, criei. Isso está tudo registrado em jornal, foto, tá tudo. Vai servir para alguém, se alguém quiser, como história. E aí criei o coral, a orquestra jovem. Sim, em 1996, juntamos músicos de São José do Rio Preto, tinha gente de Catanduva. A gente quis também. Estou falando do Maestro Jonas, você perguntou. É difícil. É difícil. Quem tem história tem que contar, é isso mesmo. Porque eu acho que através desses fatos a pessoa fala, essa pessoa fez isso aí, é isso que é essa pessoa. Bom, em 96, né, veja, 2 anos depois dessa crise do 94, nós estávamos tentando alternativa. A orquestra sinfônica acabou, banda está nessa situação, vai, não vai. Coral já tinha acabado mesmo e... Aí nós criamos uma orquestra sinfônica menor. Essa orquestra sinfônica, ela é uma camerata. O que é uma camerata? É um formato de orquestra criada mais no princípio do barroco, em que se contempla mais o quarteto clássico em cordas, ou seja, a primeira voz nos violinos, segunda voz no violino, terceira voz viola, quarta voz violoncelo e baixo, que é double bass, né, que é o contrabaixo. Com isso, nós tivemos assim grandes compositores do período barroco de 1600 a 1750. Tivemos uma grande literatura para esse formato. Por que eu pensei assim? É mais barato, eu não preciso dos metais, eu não preciso de percussão nem nada. Mas mesmo assim, estamos fazendo música acadêmica de verdade. Porque ficaria mais barato e também o critério artístico ele seria respeitado academicamente. Né? A gente às vezes soa um pouco assim chato quando vai falar de música clássica. O músico clássico ele não tem nenhuma chatice com relação ao popular. Eu também gosto de popular, faço jazz, faço tudo isso aí. Só que a música erudita, existem alguns protocolos. Por exemplo, vamos comparar a música erudita com pintura. Eu não posso chegar num quadro de um pintor já consagrado e querer dar uns retoques, fazer uns arranjos, mexer no quadro. Eu vou estragar o quadro. Trocar a tinta de óleo para guache porque não tem verba. Porque tem que adaptar. Então, se você pega uma obra acadêmica, clássica, cabe a você, Laurence, como regente musicista, entender a ideia do que a pessoa quis passar na época. Mas tem 300 anos isso, não tem problema, vamos voltar 300 anos no tempo. Tem a arcada, a maneira de contactar um instrumento para você ter aquela sonoridade da época. Assim como porque você volta no tempo, entendeu? Então, por isso que tem um pouco disso que às vezes as pessoas não entendem muito. Então, música de concerto, você precisa ter esse protocolo. Agora, existe o popular para você fazer o que quer. Então tá todo mundo bem servido. Exato. São estilos musicais diferentes. Né? Exatamente. Existe o jazz. Eu quero criar no meio, tocar música de trás para frente. Agora que nós vamos gostar, toca de trás para frente. Mas o que está lá já escrito, não dá para mexer. Então, enfim, nós formamos essa orquestra para que a gente pudesse fazer música acadêmica, não fazer uma coisa circense nem nada. E ficava mais barato. Em 1996, eu consegui fazer 10 concertos. Mas no 11º já acabou o fôlego, acabou tudo. Não preciso falar tudo de maneira independente. Tudo de maneira independente, um picadinho daqui, cada um dava R$10, 15, o que podia. Já dá para pagar tantos músicos. Vamos lá, pelo amor de Deus, pedir uma pauta no teatro e vamos tocar.
Ô, Laura, isso é custoso. E a gente consegue... Durante 10 espetáculos ainda, imagina. E a gente consegue ir até certo ponto. Não aguenta mais, Laura. É muito que a gente vem falando, em todo esse momento que a gente vem... essas oportunidades que a gente tem de falar em público, de ocupar a tribuna da Câmara, falar assim, a gente precisa de condições de trabalho, né? E claramente vocês não tinham condições de trabalho, porque você tem que fazer arrecadação, vaquinha, pedir brinde, sortear, fazer o comércio e tudo. Não, isso não é condições de trabalho, entendeu? E a quantidade de artistas que saem de Rio Preto, que vão... Artistas, assim... Os que ficam são excelentes, os que saem são excelentes também, entendeu? O tanto de... É um processo migratório, saindo de Rio Preto para ocupar orquestras e teatros e várias vertentes culturais. Você vê, a gente falou de pintura, você pega o próprio Silva, né? É muito mais conhecido fora, internacionalmente conhecido, em Rio Preto mesmo não é. Por quê? Porque faltava condições de trabalho. Qualidade não é falta de qualidade. Tem muita gente, inclusive dentro da secretaria, que acha que falta qualidade nos artistas de Rio Preto. Não é qualidade que falta. O que falta é condição de trabalho. E aí, até aproveitando nisso, Jonas, falar um pouquinho também da quantidade de músicos, de orquestras que foram obrigados a sair de Rio Preto para poder trabalhar decentemente, né? Sim. São tantas coisas, né? Mas falando sobre isso aí, por exemplo, esse final de semana a gente recebeu, fizemos um evento... tudo ali no picadinho, cada um deu R$40 para pagar uma comidinha, as coisas, o local e tudo, e também para juntar para pagar uma pessoa que chama Rodrigo Pessoa. Ele foi meu aluno, estudou com meu irmão aqui em Rio Preto também. E ele estava lá no instituto, né? Eu acho que eu vi uma propaganda. O Rodrigo Pessoa tem 3 filhos, então... Eu estava conversando com ele, mais o Adriano Reis, que é também um músico muito atuante, nós estávamos listando a quantidade de músicos importantes que saíram de São José do Rio Preto. Nós chegamos na faixa de uns 40 músicos. Gente. Então, ele é um. Onde está o Rodrigo Pessoa hoje? Ele está no sul do Alasca. Olha só. Então, ele está dando aula lá, está muito bem. Hoje é um doutor em música, formado pelas universidades lá. Porque não tinha jeito. Sim. Ele sempre falava, não aguenta. Olha, o caminho do músico é o Washington Luiz. Falei, calma. Mas, enfim, ele está no Alasca. Mas, veja, qual será o desdobramento dessas 40 e tantas pessoas que foram, né? E que queriam ficar. Quantas deixaram de ser músicos hoje porque esses 40 precisaram sair? E aí, o que vai acontecer? Ele tem 3 filhos adolescentes. Se começarem a casar por lá, acabou, né? Aí nós perdemos um legado, né? A pessoa deixa o legado no outro lugar, né? Então, tudo bem, são coisas da vida, você mudar de vida, pegar a sua família, né? Ir para outro lugar, deixa Rio Preto e tudo, mas nessas condições, e triste, porque tentou de tudo, né? Eu lembro até que o Rodrigo, que hoje é um doutor em música, uma pessoa extremamente respeitada e tudo, e ele sempre foi um grande violoncelista, ele até me contou, João, eu tentei vários concursos aqui para eu sobreviver, porque música não dava. O último que eu fiz foi para carcereiro, sabe? Só que ele não passou na prova psicológica. Não desmerecendo a profissão, né? De carcereiro, mas aqui não casa. Alguém tem que fazer esse trabalho importante. Mas ele, como músico, não deu conta. Não deu conta. Exato. Não dá. Não vai passando no psicológico. É pesadíssimo mesmo o negócio. Então, meu Deus. E eu tenho também, por exemplo, eu tenho uma filha, a Camila, as minhas 2 filhas, assim, dada a minha experiência de música, né, tá sempre, porque ninguém sabe tudo em música, mas a gente procura saber o máximo possível. Quando eu estava quando eu estava firme em São José do Rio Preto, sempre estive, né, e tive minhas filhas aí nesse contexto, eu procurei dar o melhor para elas em termos de aprendizado de música. Inclusive fiz umas coisas assim que eu buscava recursos onde não podia. Eu trouxe para São José do Rio Preto uma búlgara
da Bulgária mesmo. E deixei ela em São José do Rio Preto, paguei o que podia, o que dava para ela também, como professora. Então, minhas filhas se beneficiaram dessas aulas. Eu trouxe um outro professor búlgaro de Ribeirão Preto, que vinha todo final de semana dar aula de cordas aqui. E com isso, muitos alunos de Rio Preto pegou uma carona nisso, né? E as minhas filhas acabaram se firmando em música mesmo. Aí foram embora também. Foram para a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, foram para São Paulo, mas eu tive a sorte da Camila voltar, né? Camila Schneck, que está aí atuando bastante. Diva do violino. Ela é muito séria, muito trabalhadora, né? Uma menina muito responsável. Mas a outra irmã dela não consegui trazer. Também é uma dessas pessoas que estão fora, está em Campinas. Porque ela entrou para fazer piano na USP, né? Lá ela mudou para fagote. Aí piorou para ela voltar para Rio Preto. Tocar fagote na onde? Isso né? É complicado. Aí não deu certo. Então ela... Mas é uma menina de nome, chama Natália Schneck. Se você vê no Instagram, ela fez algumas excursões aí com orquestra, teve na Holanda, na França, na Alemanha algumas vezes, mas está em Campinas, está firme. E é isso, e com isso você vê, a vida vai correndo, vem filhos, vem todas esse conhecimento desses jovens que estudaram, mas eu tenho que dizer uma coisa, apesar de, sabe, da bandinha lá, que eu peguei lá da época que a banda municipal estava inativa, eu tenho que dizer para vocês que de lá para cá a coisa dele gringolou mais ainda. Esse que é o problema. Piorou. O que está acontecendo, gente? Rio Preto chegou numa situação de cultura que eu acho assim, o povo deve estar louco. Sim. Olha, a gente vê coisas... Bom, de repente o alienado sou eu. Você já não está sabendo. Já não estou sabendo. Jonas. Já não estou sabendo. De repente sou eu que estou louco. Eu acho que não. Porque vem degringolando, a gente vem vendo cenas estranhas aqui. Fala, gente, não leva isso e tudo. Uma das cenas, por exemplo, quando... Já um pouco depois de 1994, quando a gente estava com a associação, teve várias cenas do tipo, aniversário de São José do Rio Preto, por favor, secretária, arruma um dinheirinho pra gente tocar aqui na Cidade da Criança, na Praça Rui Barbosa, pra tocar pro povo. Não, espera aí, vamos ver se a gente consegue tudo. Quando você quer? Olha, são 40 músicas, carregar esses instrumentos e tudo, tem que ser uns 6 mil reais para 100 reais para cada um, mais o custo. Exato. Meu Deus. Aí tava numa embromação, isso é fato, hein? Eu provo tudo que eu falo aqui. E aí, naquele mesmo dia, enquanto ele estava em dúvida de ajudar a gente a fazer uma apresentação, o Michel Teló já estava com 200 mil na conta. Eu lembro desse ano aí, 2011. Sério? Já estava com 200 só para ele, mas aí tem toda a estrutura, equipamento de som e tudo. Na época era um dinheiro maior do que o Nelson Seixas. O Nelson Seixas era 170 mil e tinha só para o show do Michel Teló 200 mil. Nesse ano eu não conseguia 6 mil para a banda de Rio Preto. Então, essa cena tem se repetido demais. E assim, você vê as prioridades, né? E aí é isso. Quando não tem ninguém lá que vive isso no dia a dia, na carne, que tá lá, sabendo de todos os perrengues, tá com os seus pares ali, falando, olha, o negócio não pode ser assim, tem que ser diferente, tem que pensar, tem que fazer estruturante. E quando não tem essa pessoa lá dentro, vira isso, porque daí aí vira pão e circo, né? Porque o que Michel Teló tem seus méritos e os seus deméritos, mas o que agregou para o setor cultural da cidade? O que reverberou? O que multiplicou em retorno financeiro, por exemplo? Absolutamente nada. Hoje em dia ninguém nem lembra desse show. Entendeu? Sim. Enquanto eu tenho certeza que tem inaugurações que você fez lá em 1985, 86, que as pessoas lembram até hoje. Marcado. Sim.
Principalmente para criança, né, Sim. gente? Eu penso muito em criança quando eu penso em música clássica. Pra ser Eu mesma fui atraída pela música através de bandas que eu via lá tocar em Ouro Preto. Para eu não, Muito importante. para eu não cometer nenhuma incorreção, em final de 86 que o Aécio me convidou. E eu abracei mesmo em 87. 80, não, 87. claro que seja. Por causa de um aninho pra trás, Só tá faltando com a Vai que verdade. alguém pesquisa, né? Não, Tá faltando com a verdade. Aí já viu, né? A fake news! Não, de jeito nenhum. 87. Mas de lá pra cá tem um livrinho de ponto. Mas veja, um cachê simbólico, né? Exatamente. Foi o que ele pediu ali, Sim. pro pessoal só participar. do Exato. Essa aniversário da cidade. cena se repetiu, então, para não falar outras e tomar tempo aqui. Puxa, a gente vê isso toda vez. Exato. A última vez que a banda conseguiu tocar foi antes da pandemia, em 19, no aniversário da cidade. Mas eu pedi para outras pessoas irem, porque eu já não estava conseguindo mais nada. É isso. E conseguimos. Mas não, aí no caso não foi mais a banda. Eu tive que reduzir a banda desse formato. Porque o que é uma banda? Uma banda é uma orquestra de sopros. É só isso, é uma orquestra. Só que não tem as cordas. Só tem os instrumentos de sopro. Entendi. Tá? E é curioso também não quero ficar falando tanto de banda, mas por que banda, né? O Pedro II, por que Pedro II formou bandas e não orquestras, né? Porque a banda ela tem uma mobilidade incrível. Sim. Você toca na chuva, no sol, os instrumentos são potentes, Sim. entendeu? Se precisar tocar em lombo de cavalo, você toca. Sim. A orquestra sinfônica é uma outra situação. Você não Mais pode, complexo. você não pode né? ter um instrumento desse no sol. Exato, instrumentos Tem de que ter madeira, estrutura, né? né? São Então, outra conversa. E aí é por isso. Então, mas uma banda é uma orquestra de sopro. Sim. Então, como eu te disse, ela vem na esteira das bandas militares. Mas aqui, eu não vou citar nome, mas obviamente teve prefeitos que perceberam assim, tem uma banda militar, Então, para que eu vou precisar da civil, né? eu ligo pro coronel, mando um ofício, ele libera a banda para inaugurar a pracinha, para tocar na Câmara e tudo, manda esses caras embora. Nossa Senhora! Só que eu acho que é uma injustiça com a banda militar. Porque eles são representantes de reunião, eles não podem atender só Rio Preto. Claro. Eles têm que atender todas as cidades no entorno. Aí sobrecarrega os músicos lá também, a agenda deles. Claro. E outros são todos amigos. E eles gostavam da banda civil, porque eles faziam um cachezinho também com a gente, né? Claro. E depois a gente passou agora que dá conta Teve uma de época tudo. que vocês mesclaram, né? Policiais tocavam na banda, sua banda. Aí eles tocavam porque era um cachê para eles a mais, quando a banda tinha um recursozinho para tocar, né? Mas hoje acontece, sabe na onde? Na cidade de Mirassol. Muitos militares de Rio Preto tocam na banda de Mirassol, que paga um salário mínimo para cada músico, que sempre foi o sonho de consumo da banda de Rio De Preto. Rio Preto não consegue. Meu Deus. Deus do céu. Nosso sonho de consumo. Que desespero. Conseguir um salário mínimo para os músicos aqui, o sonho de consumo. Mas ali em Mirassol não paga. Exato. Então tem os militares vão tocar lá. É complicado, né, Jonas? Então, seguindo, né, voltando, lá no caso da Camerata, falando um pouquinho, né, do que o Jonas fez, que acredita, né, e a gente está aqui para isso, tá bem? Isso, Vocês me desculpam se é bem Cara, desagradável, nossa, certas que coisas. isso, A Jonas? gente não é Tô acostumado com adorando isso. Fique em conhecer paz. essa história. Não, ó, aqui a gente já conhece, já ficou sabendo que o primeiro presidente da Câmara de Rio Preto era maestro, não tinha a menor ideia que o Pedro Amaral era maestro. A gente já ficou sabendo de várias outras coisas que foram acontecendo, então, tipo assim, ó, só fala. Maestro Jonas é história. É isso. E tem história. Nossa, e aí a gente criou então a banda, essa orquestra, então, a que foi a Camerata de Rio Preto, né? Mas a gente esgotou porque não consegue, né? Assim, uma continuidade. E você ficar passando o chapeuzinho toda vez que vai tocar, mas esse chapeuzinho vale a pena, Sim, até que o sim. município abre os olhos Exato. e fala, ó, vocês
precisa passar o chapéu não, que Aham. toma aqui um pouquinho para vocês Exato. trabalhar aqui nessas agendas. Exato. Mas não teve essa sensibilidade. Sim, esse que é o problema. Não teve, tá tudo documentado. Eu tenho ofício de solicitações, eu tenho DVDs gravados desses grupos todos. Tem DVD dos concertos, como que foi, público e tudo. Mas alguém podia falar, você cansou de passar o chapéuzinho, toma uma ajuda. Não teve. Então a gente cansou com o chapéu. Mas aí a história segue. Eu cheguei em 1996, né? Aí de 96 para cá a gente continuou então com a associação trabalhando até que não deu mais. A associação não suportava mais essa situação de toda vez que muda prefeito, você chegar lá e falar, ó, eu sou o maestro Jonas, ele é da orquestra, ele é do coral, então de fazer aquela... de certa forma é aquele humilhação que eles fazem com a gente, né? De ter que ficar aí lá pedindo, não sei o quê, que eles chamam de política de balcão. Toda né? hora se apresentando. a gente sentia, sempre sentiu que a gente não era quisto ali. A gente entrava por teimosia. Isso é importante de entender. Não era quisto. Exato. Só que a gente teimava um pouco, porque eu falava, mas o que eu estou fazendo de errado? Vir aqui, eu, meu músico, pedir dinheiro, pedir uma ajuda aqui. Sim. Estou cometendo algum desvio? É crime, né? Algum crime? É? Não é, então vamos continuar. Exato, Mas isso. as pessoas começam a achar maneiras de te tirar do Sim. negócio. Né? E algumas vezes que a gente conseguiu, aliás, na maioria das vezes, a gente chegava cada um com o seu pedidozinho. Olha, eu preciso de X aí para continuar com meus músicos. O outro pedia X e o outro pedia mais um pouquinho. E aí sempre foi nesse formato. E não, a resposta era não, toda vez. Sim. Só que aí a gente insistia, aquilo começava a incomodar, né? Sim. Até que chegava um ponto que o prefeito fala, eu não quero ver mais falar dessa gente. Dá um Ai, cala-boca aí. Ai, como eu te entendo. Dá um cala-boca aí, pronto. Então, Ai, que mas é vontade triste. de falar umas coisas. Mas é A língua triste, viu? coça. É triste você ficar nesse, né, tratando como um cala-boca e tudo, né? Exatamente. E toque essa migalhinha pra você ficar não feliz. volta mais aqui esse ano. Exatamente. Não Só volta. pra vocês parar de falar do Diário da Região. Isso, sobre porque isso. eles têm medo da imprensa, né? E, cabe também lembrar agora do Nelson Seixas, né? A pessoa Nelson Seixas. Eu fui, assim, amigo pessoal dele, tá? que legal. Muita amizade com ele, conhece as minhas filhas, né? E o Nelson Seixas foi uma das pessoas que sempre depositava um pouquinho nesse chapéu que a gente passava. Ele era o nosso colaborador diamante. Olha só que legal. Porque assim, a gente pedia assim, uma colaboraçãozinha mínima, 10. Uh-huh. Um pouquinho mais que mínima, Sim. 20. Uh-huh. Um pouquinho a mais aí, 30. O Nelson Tinha Seixas as cotas. põe uma nota de 100. É isso. Nossa, R$100. 100 mil reais. Então, É e isso. aí a gente foi uma das pessoas que entendia a cultura, gostava de Sim. cultura, prestigiava muito, né? Então é muito... se faz muito jus esse nome, ó, Sim. Nelson Seixas, pela pessoa que ele foi O aqui. fomento municipal, né? A lei e tal. Teve até um fato engraçado que ele tinha uma caminhonete Mitsubishi, um pouquinho mais antiga. Aham. Da época dele era um pouquinho Sim. mais antiga. mesmo. Aham. E minha esposa também tinha um carrinho. Aham. Né? E de repente ele bateu atrás do carro da minha esposa. Ah, mas tá em casa, Nelson Seixas. Tá tudo em casa, depois nós arrumamos isso aí, Olha né? só. Então são muitas histórias. Então é uma grande pessoa. Falando dessa parte boa do Nelson Seixas aí, eu vou dizer que depois desse projeto Nelson Seixas, que eles dizem Prêmio Nelson Seixas, até hoje não entendi isso. Sim. Sim. Porque entenderam que quem já não tinha nada, agora se conseguir um prêmiozinho, você tem Exato. tudo. O que a gente tem?
E é ridículo, né? Esse modelo exclusivo, porque é exclusivo, né? De editais. É a única política pública que se sabe fazer. É editais. Não se faz mais nada, não tem um programa de formação, não tem um programa de difusão, não tem um programa de desenvolvimento e fomento real, né? Então, o que a gente tem é edital. E aí todo mundo sai se matando. Então, assim, edital, ele pressupõe uma coisa muito simples. Vai ficar um monte de gente fora, né? Então, assim, e as pessoas que vão ficar de fora, elas vão fazer o quê? Aí assim, é um pensamento muito pequeno, é um pensamento muito mínimo, sabe? Fora assim, que quem consegue entrar é como se tivesse resolvido a vida da pessoa. Só que não, né? Só que o não, valor muito é trabalhoso. Exato, e o valor é tão pequeno que a pessoa sai devendo quando termina o projeto. E aí você tem aquele valor, né, para poder trabalhar o ano inteiro. É tipo assim, e não dá, gente, simplesmente não dá, não existe. Esse modelo de editais é um momento que precisa ser superado. Vamos acabar com os editais? Não, claro que não. Só que não dá para ser unicamente, exclusivamente isso. Não funciona. Não funciona. Né? Funciona. Tipo, e aí, você tem uma problemática. Nem contempla música de orquestra. Né? Qual foi o último Nelson Seixas que contemplou a orquestra? E assim como a orquestra, quantos outros segmentos ficam simplesmente abandonados? Né? Sim, a gente está aqui que é uma oportunidade, né? Muito obrigado mais uma vez, a gente ter a oportunidade de ter um pouquinho de voz, falar o que acontece e tudo. Ninguém está aqui para criticar pura e simplesmente. Sim. É que assim, veja, o que você acabou de falar é muito importante, porque se você trabalhou a vida toda para ter constituir um grupo, que é um coro, uma orquestra e tudo, você é obrigado a desfazer o seu grupo. Sim. Porque se você tem ali 40 elementos, eu não consigo com 5, 6 mil, que quando começou Nelson Seixas, hoje são valores diferentes. São valores diferentes, mas também, né, menos prêmios, né? Então, etc. E aí, o valor total não mudou. Então, né? a proposta é para você desmanchar o trabalho que já tinha uma história. Então, existe uma proposta assim, um pouco perversa, desculpa da expressão. Sim, não, mas porque você que tem uma equipe, você fez muitos contatos para aderir músicos, artistas, porque as pessoas pensam que formar um músico é uma coisa muito simples, principalmente certos segmentos da música que exige todos os músicos. Sim. Música não existe facilidade para ninguém, mas tem certos segmentos que é muito específico. Para você tocar bem um clarinete, para você tocar bem um trombone de vara, um clarone, não são anos de estudos, o instrumento é caro, são de poucos professores. E não é em todo lugar, ele não vai tocar na noite tocando clarone, tocando tuba. Sim. Como é que eu vou tocar na noite? Exato. Qual barzinho vai chamar? E aí, como tuba? que sobrevive? Então, alaúde, tuba e alaúde. Então é muito específico formar esse músico. Não se forma um cara assim. Exato. Aí o cara vem com uma proposta que é para desmanchar meu grupo, acabar com ele. Então é para não pode, gente, né? Mas é o que aconteceu. Sim. É o que aconteceu. Nós, de alguma forma, sobrevivemos. Estamos aí. Sim. Certo? Mas é uma resistência, a gente não pode ignorar isso, né? E não podemos ignorar também que, tipo assim, o processo da pandemia não acabou ainda para os artistas. A gente não pode ignorar que a gente está passando por dificuldade financeira cada vez maior, porque tem muito músico, né, e muito artista de maneira geral. Eu recebo mensagem todo dia de gente que está, tipo assim, devendo tudo, né, sabe assim, de pessoa que não tem perspectiva, e aí tendo que ir trabalhar de Uber, tendo que trabalhar de garçom, e nada contra nenhuma profissão, gente, é só que não é o que a pessoa é formada e é especializada para fazer, né? Então o motorista não vai lá tocar violão quando tem problema né, para trabalhar com os motoristas, é bem aí isso. Aí vem falar assim, que né? Não tem qualidade em Rio Preto. Exatamente. E aí
Desculpa que às vezes eu troco um pouquinho de assunto, mas vou voltar só na última apresentação que eu consegui fazer, mas depois de muitos anos parado, foi em 2019. O que eu consegui? O que aconteceu com aquela banda? Ela acabou. Aí eu fiz a Camerata, que cansamos. Aí eu fiz um outro grupo que tem Facebook desse grupo, que chama uma Big Band. Quando fala Big Band, né, ao pé da letra é uma banda grande, né? Mas a Big Band é um formato orquestral em que você tem minimamente 11 sopros, a cozinha que a gente fala, teclado, piano, bateria, contrabaixo, guitarra opcional. E você consegue fazer, para vocês terem ideia, as Big Bands, elas começaram assim, é um formato que deu muito certo nos Estados Unidos. Então, quais são os nomes fortes da Big Band? Se você olhar no YouTube, você vai ver isso de monte. É Duke Ellington, Henry Mancini, quem mais? Glenn Miller, tudo. E essas Big Bands deram muito certo. Por que a Big Band? Porque a gente teve uma linguagem de evolução da música popular americana que começou do blues. Depois do blues você vem evoluindo para outros formatos como bandas um pouco maiores, agregando sopro, e veio vindo até que chegou na chamada orquestra de jazz. Então, ela é interessante porque ela toca uma música orquestral, mas com arranjos com um grau muito bom de sofisticação. Então, nós temos no Brasil, por exemplo, grandes compositores para Big Band, compositores e tudo. E nos anos 20, 30, os bailes eram feitos pelas Big Band, porque o advento do pop rock, do Beatles, esse pessoal foi anos 60 mesmo. Mas até os anos 40, 50, o que rolava era a Big Band. Que legal. Então a gente resolveu, a banda não dá mais, vamos encolher mais. Foi só diminuindo. Vamos fazer uma Big Band. E a Big Band ainda são muitos músicos, né? Ainda precisa de bastante. Toca bebop, tocava. Olha, inclusive música brasileira é excelente. A gente tem uma Big Band hoje, uma das únicas que sobrou no Brasil, que vocês devem conhecer, que de vez em quando ela vem no Sesc, que é a Banda Mantiqueira. Sim. A Mantiqueira é uma Big Band. Né? Então é aquele formato, né? Que é o Proveta, que é o clarinetista band leader, né? Desculpa. E então a gente fez essa banda aqui em Rio Preto, mas ela está inativa também. Está tudo inativo, tudo desativado. Então vamos nominar os desativados. Banda Municipal, Banda Sinfônica, Orquestra Jovem, Camerata, Coral Municipal, Big Band. E boa parte dessas coisas são leis que deveriam ter... Tudo desativado. Mas, Laurence, ela falou, agora eu lembrei da fala dela, que a gente tem artistas, tem grandes músicos. Se você falar para mim, Jonas, amanhã à noite eu quero a Big Band para tocar em algum lugar. Eu junto esses caras hoje. É isso. A galera tá cedendo. Amanhã eu tô lá com a Big Band, tocando para você. Ou para qualquer pessoa que chamar. Que legal. Porque eu tenho todos os arranjos, todos os músicos em contato, tá tudo prontinho. Mas tá tudo travado. É só startar, né? É só dar o play. Exato. Né? Agora, como é que eu vou falar pro músico ir de graça? Não existe isso. Como que é para formar um músico desse? Fala pro prefeito trabalhar de graça, pro secretário, pro vereador trabalhar de graça. Só para você ter ideia, né? O sonho de consumo de qualquer musicista de sopro é um instrumento que é caro. Então a gente vive essa realidade. E eu poderia contar outros fatos, mas a hora vai passando. Mas já vou até aproveitar isso, Jonas. Tem uma pergunta que eu faço para todo mundo no final aqui. Que é uma pergunta surpresa. Não é surpresa. Já que o assunto é música. Não, ô Jonas, assim, hoje você é pré-candidato. Vai na convenção, vai se tornar candidato, vai fazer uma campanha. Supondo que dê tudo certo, e há de dar tudo certo, né? Lá em fevereiro é a posse, né, dos vereadores. O que a galera que votou em você, os músicos, a galera de todas essas histórias que você contou aqui pra gente hoje, assim, que
que são carregadas de muita esperança e né, do que a gente pode vir a fazer a partir de pessoas que já viveram isso também, né? O que essa galera pode esperar de você, assim, no primeiro dia da Câmara dos Vereadores? Olha, bastante coisas mesmo. Mas uma delas é o seguinte: eles têm um gabinete na Câmara. Vai todo mundo para lá. Um gabinete compartilhado. Aberto, permanente. Isso. Nós vamos todo mundo para lá. É isso. Se precisar pedir hora extra, autorização, para ficar mais tempo lá é a casa deles. É isso. Eles... Não é a casa do povo, mas agora pro nosso lado, artistas também, é a casa deles. Ele não vai pedir nada para mim. Eles é que vão dizer o que tem que ser feito. Perfeito. Eu vou falar, olha, eu vou fazer isso, eu não vou fazer nada. O que eu vou fazer que vocês querem que seja feito? Exato. Dentro do protocolo, da normalidade e tudo. Exatamente. Dentro do que é eu possível. não posso falar para eles o que eles vão fazer. Exato. É eles é que vão dizer. A casa é deles. É perfeito. Entra lá dentro. Bora. Todo mundo. Se puder dar a chave para cada artista, uma cópia de chave. Imagina, cada artista ter a chave da entrada da Câmara Municipal. Uma Câmara Municipal musical. Pode gravar. Isso, Tá gravado? Tá gravado. Se for permitido, nós vamos gastar muito no chaveiro. Muita! Perfeito, Jonas. Não tem outra saída. Gente, Jonas, primeiro eu quero te agradecer muito por ter topado essa empreitada, por ter vindo com a gente, por tá de fato reavivando essa chama, essa esperança com os artistas de orquestra, assim, que seja o último ano onde os artistas tenham que sair de Rio Preto para poder ter condições de trabalho e uma vida decente, né? Que a partir do ano que vem a gente de fato consiga, na Câmara Municipal, no Executivo e na onde for necessário, que a gente consiga fazer com que os artistas de Rio Preto que queiram ficar não sejam obrigados a sair. Então, muito, muito obrigado mesmo por estar encampando isso junto com Solidariedade. Maravilha. Última palavrinha que eu gostaria de deixar registrado. Não são só músicas de orquestra. Sim. Todos. E todos os artistas. Sim. Porque as linguagens, as artes têm que se falar. Perfeito. Elas têm que se conversar. O artista trabalha no coletivo. E não é da boca para fora. Sim. E eu gostaria só de falar mais, a última mesmo. Falar a última, que quando eu fiquei na banda foi tentado muitas coisas. Mas uma das coisas que eu fiz... junto com os amigos da associação, o Tan Scott, Tranjan, que era uma pessoa da diretoria, e outras pessoas lá na época, nós criamos o primeiro núcleo de artes, de ensino de arte São José do Rio Preto. Legal. Tanto é que a prefeitura encampou, porque não teve como não encampar, é um projeto muito bacana. Só que ele está bem aquém do que nós idealizamos. Sim. Então as artes têm que se falar. Pode crer. Arrasou. Obrigada, Jonas, por tanta história, tanta inspiração. Eu fiquei muito esperançosa de te ouvir falar. Tenho muita esperança nesse possível, que sim, vai dar tudo certo. Mandato aí musical pra gente. Estamos aí para servir, né? Obrigado. Pessoal, para quem ficou até o final, quero agradecer vocês, assim. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi. Vocês sabiam que o primeiro presidente da Câmara era maestro? Vocês sabiam que a primeira secretária de Cultura era uma mulher? Tantas coisas que a gente foi sabendo aos poucos aqui, do bem e do mal, né? Gente, para vocês eu só peço uma coisa, que espalhem esse vídeo, os cortes, as redes do Jonas, que vocês que estão encampando, né, a campanha do Maestro Jonas, a pré-campanha e depois a campanha do Maestro Jonas, que a gente seja formiguinha, né? Vai aos poucos agregando cada vez mais gente. É isso, galera. Acompanhe aqui as redes do Solidariedade também, as redes da Elis, do Jonas. Muito, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, gente.